Você já teve aquela sensação de que há algo muito maior acontecendo, mas ninguém fala sobre isso? Como se existisse um código secreto por trás da realidade, esperando para ser decifrado. Pois é, eu também. E tudo começou com uma frase. Uma única frase que mudou completamente a forma como eu via o mundo e a mim mesmo. Nikola Tesla disse: "O segredo do universo está dentro de você." Pausa. Vamos deixar isso afundar por um segundo. Não fora de você, não num laboratório secreto, nem enterrado no deserto. Está dentro. Aquilo me atingiu como um raio, porque até então, tudo o que eu havia aprendido me empurrava para fora, para buscar respostas em livros, gurus, sistemas, religiões, algoritmos. Eu sempre estive procurando lá fora, e nunca aqui dentro. Mas Tesla, o homem que previu a internet antes que existisse eletricidade nas casas, dizia que o segredo estava dentro de mim. Eu não consegui ignorar. Comecei a investigar, a cavar, e o que eu encontrei foi assustador, libertador e, de certo modo, proibido. Esse é o tipo de história que você não vê nos documentários, que não entra no currículo da escola, porque ela não serve ao sistema, porque ela liberta. E se você continuar ouvindo, talvez ela também liberte você. Tesla não era só um inventor. Era um visionário com uma conexão absurda com algo que transcende a lógica. Ele dormia pouco, meditava profundamente, falava com frequências, literalmente. E uma vez ele disse: "Se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." Essa frase é a chave. E ela não é metáfora. Tudo, absolutamente tudo, vibra. A matéria não é sólida. Os átomos que formam tudo o que vemos são 99,900 e 99% espaço vazio. O que mantém tudo junto é frequência, é padrão vibracional. Ou seja, a realidade é uma dança energética. Agora, aqui vem o ponto mais importante. Se tudo vibra, e se nós também vibramos, então a nossa consciência interage com essa realidade energética o tempo inteiro. Não somos apenas observadores, somos emissores e receptores. Você é uma antena, não acredita? Pense nisso. Você já entrou num lugar e sentiu uma energia pesada sem ninguém dizer nada? Já pensou numa pessoa e ela te ligou segundos depois? Já percebeu que quando você está bem, coisas boas começam a acontecer? Quase como mágica. Não é mágica, é física vibracional. Tesla entendia isso intuitivamente. E o que ele estava tentando nos dizer, por trás de invenções como a corrente alternada, a bobina, a transmissão sem fio, era algo muito mais profundo, que somos parte ativa desse campo energético universal. Mas por que ninguém te contou isso na escola? Simples. Porque um ser humano que entende que pode alterar sua frequência e com isso transformar sua realidade, se torna incontrolável, se torna livre. Tesla foi silenciado. Muitas de suas patentes desapareceram. Seu projeto de energia livre foi destruído. E até hoje, muitas de suas anotações continuam classificadas. Coincidência? Eu não acredito mais nisso. Agora deixa eu te contar como isso se tornou real para mim. Houve uma fase em que tudo parecia travado. Nada fluía. Eu me sentia preso em ciclos repetitivos. Más escolhas, relacionamentos desgastantes, escassez. Foi quando comecei a estudar energia, vibração, intenção. E percebi que minhas emoções estavam sabotando minha frequência. Que meus pensamentos estavam emitindo um sinal que só atraía mais do mesmo. Decidi mudar minha vibração, não com palavras, com prática. Acordava cedo, meditava, agradecia, mesmo sem ter motivo. Repetia frases que pareciam ridículas no começo. Eu sou próspero, a abundância flui até mim. Eu sou luz. No início parecia bobagem, mas depois de um tempo, as coisas começaram a mudar.
Pessoas diferentes começaram a aparecer, oportunidades, inspirações. Até minha saúde melhorou. E eu percebi, não era coincidência, era ressonância. A vibração que eu emitia estava moldando o mundo ao meu redor. Como uma estação de rádio, você só ouve a frequência que sintoniza. Tesla dizia isso nas entrelinhas, que o universo responde a você, que dentro de você existe a centelha, a fonte, o código. Agora, aqui vai o ponto mais proibido de todos. A consciência humana pode gerar energia, literalmente. Estudos recentes, sim, científicos, mostram que o coração tem um campo eletromagnético até 100 vezes mais poderoso que o cérebro, que a coerência entre o coração e a mente altera o campo ao nosso redor. Isso significa que emoções elevadas, como amor, gratidão e compaixão, não são só sentimentos bonitos. Elas são tecnologias vibracionais. Elas alteram o seu campo, e o seu campo altera a sua realidade. Tesla sabia disso, e você também sabe de algum modo, porque você sente. Mesmo sem entender, você já experimentou. Mas fomos ensinados a desacreditar do que sentimos, a duvidar do invisível, a confiar apenas no que pode ser medido, e assim, nos desconectamos de nós mesmos. Tesla foi um dos últimos grandes homens que tentou nos lembrar. E a verdade é que não precisamos de mais tecnologia. Precisamos lembrar da tecnologia que somos. Você é um campo vibracional vivo, um fragmento do todo. E quando alinha sua frequência com sua intenção, o universo inteiro conspira com você. Porque na verdade você é o universo, se experimentando em forma humana. Pense nisso. O mesmo padrão que guia os elétrons também guia os planetas. O mesmo código da natureza se repete em você, nas suas células, nos seus pensamentos. A realidade não é algo que você observa, é algo que você cria, a partir da sua vibração. E se isso te parece loucura, ótimo, porque toda verdade revolucionária parece loucura no começo. Mas se você chegou até aqui, algo em você já sabe, já sente, e talvez esteja pronto. Pronto para parar de buscar lá fora, pronto para voltar para dentro. O segredo do universo não está escondido. Ele pulsa dentro de você, em cada pensamento, em cada escolha, em cada emoção que você alimenta. E quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Então feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que estou vibrando agora? Porque essa resposta é a sua realidade. E aqui vai algo ainda mais inquietante. A maioria das pessoas vive no modo automático, vibrando no medo, na ansiedade, na falta, sem nem perceber. E quando você vibra medo, o universo te entrega mais motivos para temer. Quando vibra escassez, a vida se encarrega de confirmar que você não tem. Sabe por quê? Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Desejar prosperidade, mas vibrar escassez, é como querer ouvir uma estação de rádio sintonizando a frequência errada. Não importa o quanto você deseje, o sinal nunca vai chegar. Tesla entendia isso de forma quase mística. Ele falava de energia como um poeta, mas agia como um cientista. Estava anos-luz à frente de seu tempo, literalmente. Enquanto o mundo brincava com lâmpadas, ele já falava sobre energia livre, ilimitada, captada do próprio campo da Terra. Você já ouviu falar da Torre Wardenclyffe? Era o projeto de Tesla para transmitir energia sem fios, gratuitamente, para o mundo todo. Simulation, energia gratuita, ilimitada, vinda da própria Terra. Mas sabe o que aconteceu? Foi sabotado. Financiadores como JP Morgan retiraram o apoio quando perceberam que não dava para colocar um medidor na energia livre. Como você lucra com algo que é de todos? Tesla não era só um inventor, era uma ameaça ao sistema. Porque um mundo onde as pessoas têm energia gratuita, onde compreendem sua natureza vibracional, onde se conectam diretamente com o campo, é um mundo impossível de controlar.
E aí vem a parte mais sombria dessa história. Muitos dizem que depois disso, Tesla começou a se isolar. Seus projetos mais avançados foram confiscados após sua morte pelo governo dos Estados Unidos. Até hoje, ninguém sabe ao certo o conteúdo de todas as suas anotações. Mas há indícios de que ele pesquisava não só eletricidade, mas também consciência, vibração do pensamento, comunicação interdimensional e, pasme, a própria alma humana como um transmissor. O que ele descobriu talvez fosse grande demais. Agora respira, porque isso não é uma teoria da conspiração. É um chamado, um lembrete de que existe uma parte sua que foi silenciada, que foi adormecida, mas que ainda está aí, esperando ser despertada. Sabe aquela intuição que você sente de vez em quando? Aquela voz que sussurra verdades antes mesmo de você pensar? Isso é você. A sua frequência mais pura, a sua conexão com o campo universal. E o que Tesla tentou nos ensinar, nas entrelinhas, nos circuitos, nos silêncios, é que essa conexão é o verdadeiro segredo. Olhe para dentro. Você não é seu nome, nem seu CPF, nem sua conta bancária. Você é energia condensada em forma humana, um ponto de consciência em constante vibração. E você tem o poder de alterar a própria realidade. Mas ninguém vai te ensinar isso, porque um ser humano desperto não precisa de muros, nem de chefes, nem de governos dizendo como viver. Um ser humano desperto cria, transforma, irradia. E isso é perigoso para quem lucra com o seu medo. Por isso, desligue o piloto automático. Comece pequeno. Ao acordar, pergunte a si mesmo: o que eu estou emitindo hoje? Sintonize sua frequência com gratidão. Não importa o caos ao redor. A gratidão é o truque quântico mais subestimado da existência. Por quê? Porque ela muda o seu estado interno. E ao mudar seu estado, você muda o que atrai. E quando você vibra em gratidão, mesmo sem ter tudo, o universo entende. Essa pessoa já está vivendo como se tivesse. E adivinha, ele te entrega mais. Não porque é um gênio da lâmpada, mas porque ele é um espelho. Tesla sabia disso. E sabe quem mais sabia? Os antigos. Egípcios, hindus, maias, pitagóricos. Todos falavam da importância da vibração, da geometria sagrada, do som primordial. O verbo se fez carne, está escrito. A vibração se manifesta. Então agora eu te pergunto, o que você tem falado sobre si mesmo? Quais palavras você tem repetido? Porque cada palavra é um comando vibracional. Cada pensamento é um pulso energético. E o universo está ouvindo. Sempre. Comece a se observar. Sem culpa, sem auto-julgamento. Só com consciência. Observe os padrões, os ciclos, as emoções que te visitam. E saiba, você pode transmutar tudo isso. Você não precisa repetir o passado. Você pode reescrever. E não precisa de ninguém te autorizando para isso. Tesla não pediu permissão. Ele ousou imaginar o impossível. E por isso foi chamado de louco, de herege, de perigoso. Mas agora, décadas depois, ele está voltando. Sua visão está renascendo. E talvez, apenas talvez, seja você o responsável por continuar essa missão. Porque o verdadeiro legado de Tesla não são as invenções. É o despertar. É a lembrança de que o universo não está lá fora, esperando ser conquistado. Ele está aqui dentro, esperando ser lembrado. E quando você se alinha com essa verdade, tudo muda. Você começa a ver os padrões, os sinais, as sincronicidades. As coincidências deixam de ser coincidência, porque você não está mais perdido na matéria. Você se tornou co-criador da energia. E isso, meu amigo, é liberdade, a verdadeira. Tesla nos deu o mapa, agora cabe a você usá-lo. Não espere o momento perfeito, ele não existe. O momento é agora. Feche os olhos, respire fundo, sinta o campo ao seu redor e lembre-se, o segredo do universo está dentro de você.
Mas talvez a pergunta real seja: você está pronto para acessá-lo? Porque é mais fácil continuar dormindo. Mais confortável culpar o sistema, os pais, o governo, o mundo. O despertar é solitário, é duro e às vezes dói. Tesla sabia disso. Durante anos ele foi ridicularizado pela mídia. Seus projetos foram sabotados. Seus colegas roubavam suas ideias. Edison, por exemplo, que hoje é celebrado como o pai da lâmpada elétrica, lutou ativamente contra as descobertas de Tesla. Chamava a corrente alternada de perigosa. Manipulava a opinião pública com experimentos teatrais para desacreditar Tesla, mas Tesla não parou, porque ele não estava buscando fama. Ele buscava algo maior, a verdade. Ele dizia: minha mente é apenas um receptor. No universo existe um núcleo do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos desse núcleo, mas sei que ele existe. Você consegue sentir isso? Ele estava conectado com algo que ia além da lógica. Era como se ele ouvisse algo de outro plano, e talvez ouvisse mesmo. Muitos relatos dizem que Tesla ouvia sons e vozes durante seus períodos de meditação profunda. Ele dizia que as ideias vinham completas, como se alguém as colocasse diretamente em sua mente. Isso não é criatividade comum, é canalização. E se você acha isso estranho, saiba. Hoje, a ciência já reconhece que o cérebro humano tem capacidades ainda não mapeadas, que estados alterados de consciência podem acessar informações não locais. O Instituto Monroe, por exemplo, desenvolveu técnicas sonoras que induzem o cérebro a estados vibracionais capazes de acessar outras dimensões da mente. E sabe o que é mais curioso? Algumas das frequências usadas nesses estudos são as mesmas estudadas por Tesla. Coincidência? Ou alguém já sabia? A verdade é que você tem dentro de si um equipamento quântico. O seu corpo, sua mente, sua consciência, capaz de acessar algo infinitamente maior do que qualquer computador jamais criado. Mas nos ensinaram a usá-lo como se fosse um rádio de pilha. Nos ensinaram a temer o invisível, a rir do sutil, a duvidar do que não cabe em fórmulas. Mas o universo não cabe em fórmulas, nem você. Agora deixa eu te contar algo que quase ninguém fala. Durante os últimos anos de sua vida, Tesla viveu em hotéis baratos, isolado. Aos olhos do mundo, ele era um fracassado. Mas nas sombras, ele continuava escrevendo. Seus cadernos, muitos dos quais nunca vieram a público, contêm diagramas de máquinas que ninguém jamais construiu, esboços de portais dimensionais, apontamentos sobre frequências específicas ligadas à cura e à elevação da consciência. Em uma de suas anotações, ele cita uma sequência numérica enigmática: 3, 6 e 9. Ele dizia: se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, teria a chave do universo. E aí está mais um código. Porque esses números aparecem em padrões vibracionais em toda parte. Na geometria sagrada, na estrutura do DNA, na proporção das galáxias. Esses números representam harmonia, ordem invisível. Tesla sabia que o universo é construído sobre padrões e que, ao entendê-los, poderíamos literalmente nos alinhar com a criação. Agora deixa eu te contar uma história pessoal. Certa vez participei de uma imersão de silêncio. 5 dias em total silêncio, meditação, jejum digital. No segundo dia, comecei a sentir meu corpo vibrando, literalmente, como se eu estivesse sendo sintonizado em uma nova frequência. E pela primeira vez eu não estava pensando, estava apenas sendo. Nesse estado, uma percepção veio com força, que tudo o que eu precisava estava dentro de mim. Era como se uma voz ou uma presença dissesse: você é o campo. Eu voltei dessa experiência com a clareza de que não sou um indivíduo separado do mundo. Eu sou o mundo, experienciando a mim mesmo em forma humana. Essa consciência mudou tudo. E ela está disponível para você também. Mas ela não chega com barulho. Ela chega no silêncio, no espaço entre um pensamento e outro. Tesla sabia disso. E é por isso que ele se isolava tanto.
Porque às vezes você precisa se afastar do barulho do mundo para ouvir a melodia do universo. E se você fizer isso, vai perceber que o universo canta em você, em cada célula, em cada batida do seu coração. E isso não é poesia, é ciência vibracional. Mas como aplicar isso no dia a dia? Como transformar essa sabedoria em prática real, tangível? A resposta é simples, mas não é fácil. Você precisa se tornar um mestre da sua própria frequência. E isso começa com 3 chaves: presença, intenção e emoção. Presença é o seu estado natural de conexão com o agora, sem passado, sem futuro. Tesla treinava isso com disciplina. Ele andava horas por dia, sozinho, refletindo em silêncio. Estava presente. E é nesse estado que as ideias vinham, não da mente agitada, mas do campo. Você pode praticar isso agora mesmo. Respire. Observe o ambiente ao seu redor. Sinta seu corpo. Não pense, sinta. A presença é a frequência base da criação. Intenção é o vetor, a direção da sua vibração. É o que você deseja emitir, criar, atrair. Mas não basta querer, é preciso sentir como se já fosse real. Tesla fazia isso o tempo todo. Antes de construir qualquer máquina, ele a visualizava em detalhes. Via as peças se movendo, ouvia o som da vibração, sentia o resultado antes que existisse fisicamente. Você pode fazer o mesmo. Visualize seu futuro com detalhes. Veja, sinta, viva mentalmente. Isso altera sua frequência. E a realidade responde. Emoção, por fim, é o combustível. Ela amplifica sua vibração. O universo responde à emoção, não apenas ao pensamento. Gratidão, amor, entusiasmo. Essas são as emoções de mais alta frequência. Você não precisa esperar ter algo para sentir gratidão. Comece com o que tem. Acordou hoje? Gratidão. Está respirando? Gratidão. Tem um corpo funcional, ainda que imperfeito? Gratidão. Essa prática transforma seu campo. Quer um exemplo real? Um estudo realizado pelo HeartMath Institute mostrou que pessoas que meditam diariamente com foco em gratidão e compaixão conseguem sincronizar a coerência entre coração e cérebro. Isso gera um campo eletromagnético coeso, que literalmente afeta o ambiente ao redor. E esse campo, pasme, influencia outros seres humanos. Ou seja, sua vibração afeta o coletivo. Você não está separado. Nunca esteve. Tesla dizia: o homem é um ser à semelhança de uma máquina, mas com o poder de alterar a própria programação pelo campo. Então pare de se limitar. Pare de dizer: eu sou assim mesmo. Isso nunca vai mudar. Minha vida sempre foi difícil. Essas frases são comandos, frequências que você repete até que o universo te obedeça. Você é muito mais do que imagina, mas só vai acessar isso quando parar de se identificar com a dor e começar a vibrar a solução. Agora escuta isso. Um homem em Los Angeles, diagnosticado com depressão crônica, começou um experimento pessoal. Todos os dias, durante 15 minutos, ele dançava em frente ao espelho, sorria à força e repetia: eu sou luz, eu sou cura, eu sou alegria. No início, ele se sentia ridículo. Mas após 21 dias, algo mudou. Ele acordou leve, sentia-se diferente, começou a tomar decisões melhores, dormia bem, percebia sincronicidades. O que aconteceu? Ele mudou sua frequência, e isso mudou sua realidade. Você pode achar bobo, mas bobo é viver uma vida inteira sem testar o poder que você carrega dentro. Tesla acreditava que no futuro, as pessoas vão compreender que suas emoções são forças e seus pensamentos, estruturas vibracionais capazes de moldar o mundo. Esse futuro é agora. Você tem, dentro de si, a mesma centelha criadora que mantém estrelas acesas e faz planetas girarem. A mesma inteligência que transforma uma semente em árvore. Você não precisa entender tudo intelectualmente. Precisa apenas começar.
Pequenos rituais mudam vidas. Medite 10 minutos ao acordar. Visualize seu futuro por 5. Escreva afirmações. Sinta gratidão mesmo quando tudo parece escuro. E, acima de tudo, cuide da sua vibração como quem cuida de um jardim sagrado. Você não pode controlar a chuva, mas pode controlar o que planta. Tesla plantou ideias que floresceram séculos depois. Talvez o que você está prestes a despertar também floresça no tempo certo. Mas precisa começar agora, porque a realidade não muda com desejos, ela muda com vibração. E essa vibração nasce aqui, no centro do seu peito, no silêncio da sua mente, na intenção do seu espírito. Feche os olhos, respire, sinta. Você está vibrando agora mesmo, e essa vibração é um pedido ao universo. O que você está pedindo? Seja consciente, seja intencional e, acima de tudo, seja você, o verdadeiro você, aquele que Tesla viu, mesmo quando ninguém mais via, aquele que vibra além dos limites, aquele que carrega o segredo do universo dentro de si. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você vibrou diferente. Talvez tenha sido uma lembrança, talvez uma intuição que há tempos sussurrava, ou talvez uma verdade silenciosa que você sempre soube, mas ainda não havia escutado com clareza. Hoje você escutou, e por isso eu quero te agradecer. Mas não com um obrigado comum. Quero agradecer com a alma, com a energia que se forma quando duas consciências se encontram num ponto em comum, o ponto do despertar. Você poderia ter passado direto, poderia ter fechado o vídeo no primeiro minuto, poderia ter se distraído como a maioria faz e seguido rolando para mais um conteúdo passageiro. Mas você ficou. E isso significa algo. Significa que você está pronto para lembrar. Não para aprender algo novo, mas para reconhecer o que sempre esteve aí, dentro de você. Esse vídeo, essa jornada sobre Nikola Tesla, vibração, consciência e energia, não é um fim, é um portal, é um convite, é um sussurro do universo dizendo: você está mais perto do que imagina. E se essas palavras tocaram você em algum nível, emocional, mental, espiritual, saiba que isso não foi por acaso, porque nada é. Você está aqui por um motivo. Talvez sua mente ainda questione, mas sua alma já sabe. Esse momento não é sobre entender tudo, é sobre sentir que há algo muito maior operando dentro e fora de você. E esse algo maior é você mesmo. Durante muito tempo, fomos ensinados a buscar respostas fora. Livros, mestres, religiões, gurus, sistemas. Mas hoje, algo começa a mudar. Estamos entrando numa nova era, uma era de retorno. Não retorno ao passado, mas retorno à nossa essência. E você está participando disso agora. Você faz parte daqueles que estão despertando enquanto o mundo ainda dorme. Faz parte dos que escolhem olhar para dentro, mesmo quando tudo lá fora distrai. Faz parte dos que não aceitam mais viver no automático, no vazio, no controle. Por isso, mais uma vez, obrigado. Você não imagina o quanto é importante ter pessoas como você aqui. Pessoas que não têm medo de mergulhar fundo, que sentem, que pensam, que questionam. Pessoas que reconhecem que viver é mais do que sobreviver. E é com esse espírito que quero te convidar para um próximo passo. Um passo sutil, mas poderoso. Nós preparamos com muito cuidado um material especial chamado 5 Chaves para o Despertar da Consciência. Esse não é apenas um e-book, é uma bússola. Ele reúne aquilo que descobrimos, vivemos e canalizamos ao longo de anos de busca interior. 5 chaves práticas e profundas que te ajudam a abrir portas internas. Portas que muitos sequer sabem que existem. Se o vídeo de hoje tocou em você de alguma forma, esse e-book vai ser como um mapa pessoal. Cada página foi criada com energia, com verdade e com a intenção de te aproximar da sua própria frequência original. Lá dentro, você vai encontrar reflexões que vão além do intelecto,
elas tocam a alma. Exercícios vibracionais simples, mas transformadores. Histórias reais e simbólicas que te ajudam a enxergar a si mesmo. E o mais importante, um lembrete constante de que você é o universo experienciando a si mesmo. Esse e-book é um presente para você. E não falo isso como estratégia de marketing. Falo isso como quem já caminhou por desertos internos e sabe o valor de uma luz no escuro. Ele está disponível agora mesmo. Você pode acessar através do link na bio do nosso perfil ou abaixo deste vídeo, dependendo da plataforma que estiver assistindo. E aqui vai um segredo. Cada pessoa que lê esse e-book o interpreta de forma única, porque ele não entrega respostas prontas. Ele ativa perguntas que só você pode responder. Esse é o verdadeiro poder. A libertação não está em acumular conhecimento, está em acessar sabedoria. E sabedoria não se encontra, se revela. Ela emerge do silêncio, da intuição, da contemplação. Ela floresce em corações que têm coragem de escutar o que a mente ainda não entende. Por isso, se algo em você diz sim, dê esse passo. Abra esse livro. Deixe que ele fale com a parte de você que já sabe. E se quiser ir mais fundo, estamos preparando uma série de conteúdos, meditações, áudios, encontros e vídeos, todos voltados para te reconectar com a fonte que habita dentro de você. A comunidade está crescendo, a vibração está subindo, e você é parte disso. Agora, para finalizar, mas não encerrar, eu quero te lembrar de algo. A mudança que você busca no mundo começa dentro de você. A paz que você deseja encontrar é a mesma que sua alma carrega em silêncio. A cura que você anseia já mora no seu campo vibracional esperando ser acessada. Você é muito mais do que te disseram. Você é mais do que esse nome, esse corpo, essa história. Você é consciência em expansão. Você é luz em forma humana. Você é o próprio universo despertando para si. E é por isso que estamos aqui, para lembrar você daquilo que o mundo tentou fazer você esquecer. Muito obrigado por estar conosco nessa jornada. Continue, expanda, sinta. E se precisar de um lembrete, volte aqui.